Graça e paz a todos. Olha só, convivendo, nós precisamos aprender a conviver com o mistério da oração sem resposta. Porque ela existe, ela faz parte do nosso cotidiano, de períodos da nossa vida espiritual. Em algum momento a gente vai passar pela sequidão da resposta da oração que fizemos e que não foi respondida. Ou se foi respondida, aconteceu de forma diferente daquilo que pedimos. Então, é preciso a gente se adaptar. Como é que eu posso dizer? Auto se treinar. Saber que existe e pronto. E estar preparado para esses momentos, para que quando eles chegarem, nós estejamos prontos para entender que em todo o contexto bíblico, Velho e Novo Testamento, essas coisas aconteceram. Então veja bem, algumas das orações, eu já falei até sobre isso aqui no canal, mas como a gente a gente quer deixar o vídeo entre 10, no máximo 12 minutos, a gente vai soltando pinceladas do assunto para ver se a gente inculca isso, guarda isso e fica tranquilo, porque isso vai acontecer. E algumas das orações sem respostas, porém não todas, não é uma regra, se refere a alguma falha na pessoa que ora. Ok? Não é uma regra, não é sempre. Mas em algum momento, a falha vai ser minha. Será que eu não quebrei a comunhão com Deus? Outras, porém, não todas, não é regra, repito, se refere ao respeito que Deus tem pela liberdade humana. Deus tem respeito pela liberdade humana. E por isso ele se recusa a coagir, a forçar, a constranger, pegar você. Não, Deus se recusa a agir dessa forma. Algumas, porém, não todas, não é regra, se referem a poderes espirituais que lutam contra o reino de Deus. Não estou falando de batalha espiritual, estou falando do quê? Que Daniel capítulo 10, Daniel ora por 21 dias. E desde o primeiro dia a oração dele foi ouvida. No entanto, quando o anjo no primeiro dia já trazia a resposta, foi impedido por um demônio nas regiões celestiais e travaram a batalha. E ao travar essa batalha de 21 dias, Daniel orava e a resposta não chegava. Até que o anjo voltou, pediu ajuda no céu, Miguel veio, vamos chamar assim, um anjo invencível de Deus, veio, segurou aquele demônio e o outro anjo, o mensageiro, que não é anjo de batalha, de luta, passou e chega com a resposta para Daniel. Pode ser que esteja acontecendo comigo, na minha oração, com a sua oração. Ou seja, está havendo uma batalha numa região celestial impedindo da resposta chegar. Por isso a questão da perseverança. Se eu tenho convicção daquilo que eu estou querendo, daquilo que eu estou pedindo, aí vem fé, aí entra a definição de fé bíblica lá de Hebreus. O que é que eu faço? Eu permaneço orando, até que alguma resposta eu receba. Então, algumas, porém, não todas, volto a repetir, não é regra, se refere a estar morando num planeta cheio de doenças, ou seja, consequências. Deus está morando num planeta que tem doença, que tem violência, e é cheio de potencial. Pense num planeta cheio de potencial para sofrermos, por exemplo, acidentes trágicos. Então, nós estamos sujeitos a pegar um vírus, a sofrer uma violência, a sofrer um acidente, não por culpa nossa, mas de um motorista embriagado, drogado,
sei lá, um carro não deu a manutenção correta e veio contra nós e colidiu e aí. Não é regra, mas tudo isso que eu relatei pode acontecer. Então devemos nos confortar no fato de que a Bíblia está cheia de orações que não foram atendidas, amados. Mas nós continuamos a especular, a refletir sobre o motivo de existir orações que não são respondidas como queremos. Fica aquela especulação. Então, depois de conduzir os israelitas, por exemplo, pelo deserto 40 anos, Moisés implora a Deus que ele permita acompanhá-los até o outro lado do Rio Jordão, que já era a terra prometida, antes de morrer. Mas Deus negou-lhe o pedido. Negou por quê? Como um castigo pelas explosões emocionais contra Israel. Já em outras ocasiões, Moisés convenceu a Deus a mudar a sua decisão. Moisés convenceu a Deus muitas vezes a mudar a sua decisão. O Senhor disse, eu não vou com vocês, Moisés argumentou e Deus, eu irei com vocês. Em outras ocasiões, mas dessa vez não. Dessa vez, Moisés, você não vai cruzar o Jordão, não vai pisar na terra prometida e vai morrer. O rei Davi, ele passou uma semana inteira, por exemplo, prostrado, recusando alimento e orando para que seu filho com Betseba não morresse. Como consequência do seu pecado, do seu grande pecado, essa oração ficou sem ser atendida. O menino morreu. No entanto, da união de Davi e Betseba nasceu quem? Salomão, que governou Israel durante sua idade de ouro. Então Moisés, Jó, Jonas, Elias, em algum momento orando, pedindo a morte. Esses 4 aí pediram a morte. No entanto, felizmente para eles, Deus ignorou esse pedido e não os matou, nem permitiu que eles morressem. Respostas negativas. Não é? Em várias ocasiões, os exércitos de Israel oraram pedindo a morte. Felizmente para eles, né? Em várias ocasiões, Israel oraram pela vitória sobre seus inimigos e acabaram sofrendo derrotas humilhantes, como no caso da cidade de Ai, porque aquele casal resolveu esconder, pegar para si objetos, esconder numa capa e enterrar riquezas que não pertenciam a eles, despojos daquele povo. O que aconteceu com eles? Por causa de um casal, Israel sofreu uma derrota humilhante. Então, cada derrota que Israel sofria os levava a fazer um exame de consciência. Teria o exército agido de forma precipitada contra as ordens de Deus? Deus teria algum soldado cometido crime de guerra que desagradou a Deus e nos fez sofrer uma derrota? Então são coisas, são pensamentos que a gente faz num momento como esse. Então, por exemplo, o profeta Abacuque, ele orou pela libertação dos judeus do cativeiro babilônico. Jeremias pediu que Jerusalém não fosse destruída. As orações dos dois, tanto para que os judeus não fossem para o cativeiro babilônico, quanto que Jerusalém não fosse destruída, não foram atendidas. Foram para o cativeiro, Jerusalém foi destruída e cada um deles lutou para explicar as razões da derrota a uma nação derrotada. A uma nação derrotada. Lá em Lamentações de Jeremias 3:44, Jeremias diz uma frase. Em Lamentações 3:44, que eu acho assim fantástica para a gente entender isso que eu estava falando. Jeremias diz: tu te escondestes atrás de uma nuvem, para que nenhuma oração chegasse a ti. Lamentou o profeta.
Claro que eu estou falando uma linguagem antropomórfica, uma linguagem humana para entender Deus. Deus não se esconde atrás de nada. Deus não precisa botar as mãos nos ouvidos para não ouvir, ou cantarolar quando está ouvindo orações para... Não tô nem aí, não. Isso é linguagem antropomórfica para você entender, porque a gente faz isso. Então ele está usando essa linguagem. Tu te escondestes atrás de uma nuvem. É o entendimento do homem em relação a Deus, para que nenhuma oração chegasse a ti, lamentou o profeta Jeremias. Será que a gente não está vivendo esse momento? Que Deus se escondeu atrás de uma nuvem, né? A linguagem antropomórfica, como eu outra vez repito, para os críticos de plantão, para que nenhuma oração chegasse a ti. Não há regras, há fatos que a Bíblia relata em todo o seu contexto. E a gente vai analisando e vendo que isso não foi igual a isso. Esse momento não foi igual a esse. Esse motivo não foi igual a esse motivo. Esse motivo é outro motivo. Amém? Vamos pensar nisso e vamos à prática.